Bom dia. Bom dia, pessoal. Hoje, dia 13 de fevereiro de 2013, conhecido como quarta-feira de cinzas. Vamos dar início a mais uma reunião, nosso encontro de nós conosco e de nós com os bons amigos que nos auxiliam sempre, notadamente os nossos anjos guardiões. Vamos fazer a leitura e o comentário da mensagem do livro Vinha de Luz, de número 92, Objetivo da Fé. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 9, ele anotou: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das nossas almas, das vossas almas. E o Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, nos comenta: qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a Boa Nova por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-los em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é asa libertadora a conduzir para cima. Abordar a fé de uma forma filosófica ou apenas teórica nem sempre tem dado bons resultados. Não que não precisemos pensar filosoficamente, não que seja de todo bom alvitre não refletir acerca dos grandes temas, ainda que de forma a ser distribuídas as conclusões com aqueles que nos acompanham. Mas existe uma necessidade nossa, se queremos de fato crescer, de tudo que assimilarmos, traduzirmos dentro da nossa própria vida diária. Li recentemente uma reflexão de um escritor do leste europeu, de quem não me recordo o nome, em que ele fez uma proposta interessante. Chegamos para a vida na condição de turistas. E isto é muito bom, porque como todo bom turista, nós podemos observar tudo, tirar o melhor proveito, estar sempre procurando a melhor maneira de se divertir, e ele faz a correlação. Portanto, como bom turista, nós procuramos tudo o que há de interessante, de belo, de agradável, de rico, e nem ao menos nos damos muita conta de se vamos gastar muita ou pouca energia, porque no final das contas estamos vivendo com intensidade aquilo que nós procuramos e que nos agrada. Porque o verdadeiro turista, ele não perde tempo querendo saber se aquilo poderia estar melhor ou pior. Mas aí diz o mesmo escritor, à medida que nós crescemos, nós, em vez de mudarmos de turistas para moradores ou residentes, nós temos a péssima opção de fazer da nossa vida
agora à vista de um espião. E em vez de sairmos procurando tudo que é bom e belo e agradável, nós agora saímos espiando tudo que não presta. Então é a rua que está esburacada, é o vizinho que faz barulho, é o outro vizinho que não limpa a calçada, é todo, para onde a gente olha a gente só vê defeito. E isto é um péssimo negócio. E aquele escritor tem total razão. Por que nós precisamos deixar na nossa vida, que aqui aportamos na condição de turistas, em que tudo estava certo o tempo todo, a gente nem precisava falar, nem enxergar, nem coisa nenhuma. Qualquer coisa que a gente fazia, tudo tinha uma resposta. E à medida que nós vamos crescendo, a vida também vai apresentando as melhores propostas, porque existem os melhores cenários para desempenharmos a grande peça que é a nossa própria existência. Mas ao contrário desta sabedoria, nós nos tornamos espiões. E espiões que saímos à cata de tudo quanto é defeito, de tudo quanto não é bom. E perdemos a melhor parte da vida, que é viver com qualidade. Que reflexão interessante. Nós poderíamos até pensar, bom, enquanto se é criança, enquanto não se sabe dos problemas, que a vida seja maravilhosa, mas depois que nós crescemos e que tem problemas, por que não aproveitarmos, pelo menos, já que aqui residimos, para viver da melhor maneira possível? Qualquer pessoa que resida numa casa, quando precisa se mudar, procura uma casa que se adeque ao seu querer, às suas necessidades e às suas condições. Porque ficar reclamando não tem resolvido o problema de ninguém. Qual é a ponte que existe entre isso e a fé a que se reportou Pedro? Pedro, na sua proposta, na sua primeira epístola, ele coloca a cada um de nós perante uma situação no mínimo estranha. A fé enquanto finalidade, ela alcançada, aí teremos a salvação. Por que uma situação interessante proposta por Pedro? Porque ao longo de milênios nós temos pensado que a salvação é resgate. Resgate no sentido, alguém vai jogar uma corda e vai nos tirar do problema em que estamos metidos. A gente tem a ideia de que a salvação é eu sofro, e aí depois do sofrimento Deus me leva para o paraíso para eu ficar mangando de quem está sofrendo. Porque é engraçado como a gente gostaria de ir para o paraíso, mas a gente não gostaria que no mesmo paraíso estivesse aquela pessoa que a gente não gosta dela. Mas se Deus é pai daquela outra pessoa também, e Ele quer todos os filhos juntos, olha que situação complicada, nós vamos chegar no paraíso para nos encontrarmos com quem? Exatamente com as mesmas pessoas. Mas não é possível, porque o paraíso é só para os bons. Pois é, se você ainda tem mágoa de alguma pessoa, você não é o bom. Portanto, o que nós deduzimos? Que o paraíso existe se você estiver dentro dele, ou se ele estiver dentro de você. Mas como você está num paraíso que todos os aborrecimentos continuam existindo, muito provavelmente isso significará que nós não chegamos no paraíso que queríamos. Quanto mais eu olho para o problema, e quanto mais eu reclamo desse problema, esse problema só cresce, só aumenta. Ao contrário, quanto mais belo eu acho tudo que está em meu derredor, a vida fica muito mais agradável. Por que é que nós temos que escolher a pior opção? E aí depois queremos nos salvar, mas nos salvar como? Quando nós entramos aqui em Parnamirim, eu estava olhando hoje na cidade, o principal canteiro da entrada de Parnamirim está completamente verde, a grama totalmente aparada. Uma cena estranhamente linda, mas estranha porque quase nunca a gente percebe. Por que nós não percebemos? Porque se sempre foi assim, já é o comum. E se nem sempre foi assim, é porque já deveria ter sido. E a gente não admira nem de um jeito, nem do outro. Por que não temos olhos de ver, olhos de turistas? Quando a gente chega numa cidade pela primeira vez, a gente observa coisas que quem mora lá nunca percebeu. Mas quando a gente mora, em vez de a gente perceber as coisas belas e boas, a gente só observa as tristezas e desgraças. Estava muito certo aquele autor dizendo que deveríamos deixar de ser espiões e sermos melhores turistas na vida. A questão é que nós queremos ser turistas sem saber como guardar as reservas para viver esse estágio.
E essas reservas na vida prática é um conjunto de sentimentos, um conjunto de emoções, harmonia, paz, paciência, serenidade, reflexão. Mas será que estamos mesmo tão abertos para tudo isso? Ou será que a vida simplesmente se resolva para que a nossa vida esteja resolvida? O fim da nossa fé é a nossa salvação. Não no sentido de que alguém venha me tirar de onde eu estou para que eu fique melhor, mas no sentido de que na certeza que eu tenho eu posso caminhar com equilíbrio e chegar onde quer que eu queira, e chegar sempre bem. É assim que funciona. Mas quem é que não sabe disso? Nós sabemos. Mas por que nos demoramos tanto? Porque, de uma certa forma, nós aceitamos ser enganados. Nós gostamos muito da ideia de alguém vir me tirar do meu problema, de Deus mandar uma solução sem que eu tenha feito nada, de que aquelas coisas ruins desapareçam por encanto. E elas podem desaparecer, sim, por encanto, se nós nos encantarmos com as próprias belezas que existem no caminho. Recentemente eu fiz uma palestra em que me demorei muito na abordagem de uma passagem colocada no Evangelho de uma forma extremamente interessante. O texto é longo, segundo a narrativa de Marcos, mas o texto é muito interessante, porque o próprio evangelista começa julgando a personagem que ele vai comentar ao longo da citação. Uma pecadora entrou sem ser convidada a um banquete que foi oferecido a Jesus. Ou seja, o evangelista já qualificou a mulher. E aquela mulher, não sendo convidada e não sendo bem-vinda, ela mergulha debaixo da mesa e começa a chorar de emoção porque estava aos pés de Jesus. E emocionada ela chora, e chora muito. E suas lágrimas banham-lhe os pés. E como ela não queria que o mestre saísse molhado por suas lágrimas, enxuga seus pés com seus cabelos. Mas ela tinha trazido também um unguento, um perfume. E logo em seguida ela começa a massagear e perfumar os pés do Senhor. E abraçando-lhe os pés, beija-o repetida e incessantemente. O homem que convidou Jesus põe em dúvida quem era Jesus, porque ele diz: ele não parece ser profeta, porque se fosse profeta, ele saberia de onde veio e quem é esta mulher. Esta mulher é uma pecadora. E Jesus, olhando para ele, diz: Simão, eu quero te contar alguma coisa. E Simão diz: conta. Se um credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 unidades e outro lhe devia 50, mas nenhuma das 2 pessoas tinha condição de pagar o débito. E o credor dispensou os 2, de que nenhum mais precisaria pagar nada. Posso te perguntar, Simão, qual dos 2 foi o mais perdoado? Nesse momento, se nós fôssemos o Simão, talvez ficássemos nessa dúvida. Será que Jesus estava fazendo uma pergunta absoluta ou relativa? Porque se absoluta, o maior valor teria sido mais beneficiado. Se relativa, seria aquele que tivesse maior dificuldade, não importaria o valor. E o homem muito inteligente responde para Jesus: o que foi mais perdoado? E Jesus lhe diz então: respondestes muito bem. Mas agora tu me convidastes para a tua casa e não mandastes água para eu lavar os pés, nem uma toalha para enxugá-los. Entretanto, esta mulher lavou meus pés com as suas próprias lágrimas e enxugou meus pés com seus cabelos. Tu não providenciaste nenhum perfume para colocar sobre a minha cabeça, mas essa mulher se lembrou de trazer, e não podendo alcançar minha cabeça, untou meus pés. E enquanto não me destes nenhum abraço, ela desde então está beijando incessantemente os meus pés. Respondestes bem, Simão. Mais perdoado é quem mais ama, menos perdoado
quem menos ama. E ele então olha para a mulher e diz: os teus pecados, mulher, já não existem. E os que estavam à mesa na mesma hora dizem em uníssono: quem é este homem que consegue ou que pensa que tira os pecados das pessoas? Jesus volta a olhar para a mulher e diz: tu amastes muito e tu tens muita fé. Os teus pecados não existem. Segue em paz. Onde é que estava a fé daquela mulher, se não naquele homem, que em vez de julgá-la como pecadora, preferiu nominá-la a que mais amou? Quem é que ama mais? É quem está em pecado ou quem está saindo dele? Quem é que deve mais? É quem deve a muita gente ou a quem deve a si mesmo? Por que é que as nossas dores de consciência doem tanto, apesar de nenhum remédio aplacar-lhe? E muitas vezes analisamos que apenas uma dor física, esta sim é que é a mais grave de todas. A nossa fé, ela há de nos sustentar. E será a nossa fé quem tirará a nossa condição de pecadores para grandes amantes. Amantes no melhor sentido do verbo, no melhor sentido do adjetivo, no melhor sentido da palavra. Jesus não condenou a mulher que estava sendo, até pelo evangelista que apreciou tudo depois, ele não a considerou pecadora. Ele preferiu dizer-lhe que ela é a que mais ama. Será que se fôssemos nós naquele lugar, seríamos o Simão? Seríamos os convivas da festa? Ou seríamos aquela mulher que, mesmo levando todos os piores apelidos do mundo, conseguia fazer com que a sua fé lhe tirasse em todos os seus pecados? Mas tirar todos os pecados por quê? Porque o pecado é aquilo que nós trazemos na consciência. Não é na lembrança, é na consciência. Porque tem muitas pessoas que têm memória curta. Não é necessariamente não ter problema na consciência. Mas quando nós conseguimos nos resolver conosco mesmos, na estrutura da nossa íntima consciência, aí sim, nós estamos salvos. Nós estamos sem pecados. Nós estamos prontos para a grande vida. Até lá, continuaremos como espiões, esperando que um dia voltemos a ser os bons turistas, que tudo estará lindo e belo à nossa disposição. O café cultural que aconteceu semana passada com o Vansan, eu não estava aqui em Natal, eu soube que não veio tanta gente quanto nós gostaríamos, mas quem veio, inclusive teve a oportunidade de conhecer uma outra versão para a música Esse Cara Sou Eu. E o Vansan ontem à noite me passou um e-mail, eu ia copiar hoje de manhã, mas não copiei, porque ele disse que algumas pessoas pediram a cópia da letra que ele fez, mas na quarta-feira que vem eu trago a letra para as pessoas que tiverem interesse na paródia que ele fez com Esse Cara Sou Eu. Mas no próximo Café Cultural, no primeiro domingo de março, será uma pessoa que nunca esteve em Natal, é um cantor espírita do Rio de Janeiro, se chama Carlinhos Conceição. Um multi-instrumentista e ainda por cima dono de uma voz e de uma inteligência em composições pouco comum. Ele tem composições com músicas bonitas e com letras muito ricas. Eu tenho certeza que será aquela pessoa que marcará a presença aqui no nosso Café Cultural de uma maneira inesquecível. Marquem bem este nome, Carlinhos Conceição. É uma pessoa extremamente rica em poder nos ofertar boas reflexões e músicas de primeiríssima qualidade. Vamos agora fazer a nossa meditação
procuremos respirar com eficiência e qualidade. É impressionante como as grandes reportagens que envolvem a qualidade de nossas vidas apontam para a qualidade da nossa respiração. Quanto melhor respiramos, melhor vivemos. Infelizmente, no nosso Ocidente, não temos muita preocupação com isto, mas é necessário que aprendamos a respirar. E para que respiremos com mais qualidade, extraindo melhor proveito, convém que joguemos o ar para a base de nossos pulmões, como que se os nossos pulmões fossem descendo e pressionando para baixo o diafragma. Procuremos encher os nossos pulmões com ar até que a nossa barriga, o nosso estômago se dilate. E depois de reter um pouco esse ar, o liberemos, porque com isso melhoraremos a oxigenação de nosso cérebro, como também melhoraremos todos os aspectos funcionais de nossas células. É importante que respiremos bem. Mas vamos aproveitar para, ao mesmo tempo em que respiramos melhor, procuremos também elevar o nosso pensamento. Com o cérebro melhor ventilado, melhor arejado, mais oxigenado, aproveitemos o ensejo para pensarmos mais alto, para pensarmos nas delícias que são os grandes prazeres da alma, o prazer da paz e da harmonia interior, a serenidade que sempre buscamos e nem sempre encontramos com tanta facilidade. Aproveitemos este momento para viver com bastante qualidade todas as oportunidades que a vida nos oferece. Inspiremos muita saúde, inspiremos boas energias, inspiremos vida e expiremos gratidão, amor, harmonia. Deus fez tudo tão perfeito que Ele nos dá tudo de bom e devolvemos a Ele aquilo que naquele momento já não nos é tão útil, mas que é útil para o ciclo completo da natureza, a fim de que ninguém fique devendo nada a ninguém. Inspiramos e expiramos com gratidão, porque tudo isto está à disposição de nossas vidas. Inspiremos agradecendo a Deus, expiremos agradecendo a vida. Inspiremos colocando para dentro de nós essa saúde que nós buscamos e expiremos dizendo a Deus: eu acredito, Senhor, eu estou melhor. Inspiremos completando a nossa energia fisiológica e expiremos gratidão, devolvendo à natureza o equilíbrio em que nos encontramos. E a partir deste momento, junto com os amigos espirituais que aqui estão com cada um de nós, a nossa equipe de magnetizadores doam de forma bastante direta e objetiva seus fluidos, suas energias, para que estejamos bem envolvidos num clima de refazimento e harmonia. Recebamos do céu todas essas benesses. Deixemos-nos penetrar pelo amor que nos envolve. Estes sentimentos, estas bênçãos, não nos custam e, entretanto, nos tornam tão plenos que não temos por que não absorvê-las.
Sintamos essas energias nos envolvendo, nos abraçando. Sintamos todo este potencial nos fortalecendo, dando-nos novo vigor, novo ânimo. Deixemos que todo amor nos penetre e nos alcance. Favoreçamos para que tudo se componha na nossa harmonia. Permitamos que os fluidos do mundo espiritual e do mundo físico se consociem em nossos mundos interiores, de maneira que o bem esteja presente em nossos corpos, em nossas almas. Inspiremos esses fluidos, retenhamos seus benefícios dentro de nós e expiremos com gratidão. São muitos os fluidos neste momento que nos envolvem. São fluidos sutis do mundo espiritual, são fluidos densos do mundo físico, mas todos eles voltados a nos proporcionar a condição de estarmos melhores. E como disse Jesus, vai, a tua fé te curou. E como nos lembrou Pedro de que o fim da fé é a nossa salvação. Absorvamos tudo isso com muita fé, com muito vigor, e deixemos que todas as mazelas se vão. Guardemos em nós a saúde, guardemos em nós a serenidade. Deixemos que os nossos anjos de guarda nos envolvam neste momento de uma forma bem direta, deixando-nos o sinal do seu abraço, da sua paz e do seu conforto em nossos corações. Continuemos por mais um pouco em oração, enquanto os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas almas. Estejamos em oração em nosso próprio benefício. Mantenhamos-nos em equilíbrio e em harmonia. Inspiremos agradecendo a tudo e a todos que nos permitem a possibilidade da vida. E expiremos também com gratidão, dizendo a Deus: obrigado, Senhor, por todo este conjunto de bênçãos. Continuemos em oração.